Bom dia, abençoado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo de todo o mal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, está lá em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 3, né? Os irmãos leem do 3 ao 5, ok? Então Deus, Ele já nos abençoou. Deus, Ele já nos protegeu. Ele já nos justificou. Ele já fez tudo. Hoje, dia 15/10/2024, mais um dia, mais uma nova mensagem. E aqui o intuito do canal é pregar o Evangelho e anunciar o meu trabalho, o qual eu trabalho com frete, ali na Conjol, do Alecrim, na Presidente Bandeira. E quem quiser um frete, é só me procurar ali. Eu fico ali em frente à Conjol. E se você tiver uma mudança para fazer, qualquer coisa para você remover de um canto para outro da sua casa, qualquer coisa, você pode me contratar, que eu sou conhecido lá como irmão do frete. O irmão do frete, irmão Franciberg. Então, vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome, porque tu és santo, digno de louvor, de adoração, de honra e de glória. Pai fiel e Pai justo, usa-me, Senhor, com o teu Espírito Santo que mora dentro de mim, porque eu vou narrar aqui, vou ler o que a tua palavra diz em linha, e o Espírito Santo que está nas pessoas que vão ouvir essa mensagem vai testificar aqui na palavra que o que está se narrando aqui é a pura verdade, não tem falcatrua, não tem mentira. Pai querido e eterno, nós te pedimos e te agradecemos. Usa-me, Senhor, porque eu vou usar a sua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Ô, puxadinha, não estou dormindo legal. Fui deitar segunda-feira à noite e acordei de madrugada com a dor na coluna. Irmão, é uma dor que eu não sei nem como é que eu estou sentado aqui. Ontem eu não podia nem sentar. Sentei no carro para dirigir, mas era toda hora me mexendo porque a dor é grande demais. Mas vamos para o texto, né? Irmão, vamos ler aqui um texto em Romano, no capítulo 14, né? A gente vai ler aqui Romano, capítulo 14. O texto fala: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, né? Não recebei-o, não em contenda sobre dúvida, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebe por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou caiu, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor
o faz, e o que não faz, caso do dia para o Senhor, não o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graça a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, queridos, irmãs, abençoados, a você que ainda não é irmãos em Cristo Jesus, você que se acha que não é, né? Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, né? E aqui, irmão, esse texto está se tratando daquele que come, né? Ora, quanto ao que come, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvida. Ó, irmão, a Bíblia, ela tem muitas linguagens de figura, muitas passagens por parábola, passagem de figura, sentido figurado. Então, tem canto que a Bíblia vai dizer, o pecado entrou no mundo. Quando a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo, não está falando mundo assim, não está falando mundo a terra, está falando de pessoas. O pecado, ele não entra no mundo. O pecado, esse mundo aqui se refere a pessoas. O pecado entrou nas pessoas e as pessoas vivem em volta do mundo. Então, você tem que entender quando a palavra de Deus está falando num sentido figurado para você compreender e entender, porque o mundo, aonde nós vivemos, esse mundo, essa terra, ela não peca. Quem peca é as pessoas. Então, a gente tem que ter inteligência para saber os sentidos das palavras no sentido figurado quando se é falado aqui, né? Então, o pecado entrou no mundo. Entrou em quê? Nas pessoas. Adão passou o pecado a todos os homens, olha. É aos homens. Então, as pessoas têm que saber o sentido figurado da palavra de Deus. Então, aqui, quando está falando aqui, que o irmão, quando encontrar outro irmão, recebei-o, não quando ele tiver dúvida de alguma coisa, não é para receber ele em contenda, em discussão, por causa de dúvidas que alguns têm. E quando a gente encontra, a gente da graça, a gente que prega graça em verdade, quando a gente encontra um religioso, ó irmão, não há contenda. Não há contenda sobre dúvida, sobre questões daquilo de batismo, de dízimo, de ceia, de sacrifício. Não tem esse debate? Tem, irmão. Não cria uma contenda? Cria, porque aquele da religião tal lá faz a ceia. Aquele da outra religião faz a Páscoa. Faz a Páscoa, né? A Páscoa, que é chamada ceia. Aquele outro pratica o dízimo. O outro guarda o sábado. O outro batiza. O outro vai buscar o Espírito Santo. A outra diz que você está em pecado, é pecador. Então, irmão, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Pedro, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Paulo, outro diz que é de Cristo. Não está Cristo dividido, irmão? Não é assim que sois carnais, Paulo está escrevendo lá em 1 de Coríntios, do capítulo 3, do versículo 10 em diante. Não,
do capítulo 3, 1 de Coríntios, capítulo 3, do primeiro versículo, você vai narrando e lá vai se comentando essas coisas, né? Aí quando chega lá do 10 em diante, Paulo vai dizer que ele, como sábio arquiteto, pôs o fundamento, pôs tudo, né? Mas Deus é quem dá o crescimento. Um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem dá o entendimento é Deus, não é ninguém, né? Eu posso trazer uma orientação aqui, em linha com a palavra, daquilo que você acha que é verdade, que lhe ensinaram algumas mentiras e que você acha que é verdade, mas que não é, né? Então Paulo está aqui escrevendo, capítulo 14 de Coríntios, está dizendo que quando um irmão fraco, em que? Na fé, fraco na fé. O que é ser fraco na fé? É aquele que não segue a doutrina verdadeira. Ele está fraco na fé. Ele até é um filho de Deus. Ele até é um eleito. Ele até é um escolhido. Mas está vivendo como um filho indisciplinado. Um filho disciplinado. Está vivendo como filho disciplinado. Está vivendo como filho pródigo. O filho pródigo, ele era filho. Mas ele estava vivendo uma vida, não estava vivendo como eleito. Ele já era eleito, estava na casa do pai, mas ele saiu. Aí ele foi viver a vida de devassidão. Aí aqui você também pode ser um eleito e não está vivendo como eleito de Deus, como filho de Deus. Não está vivendo nas bênçãos, está vivendo lá em Hebreu 12. Do 6 ao 11, ao 9, está vivendo debaixo de disciplina, que o pai corrige, o pai açoita e o pai de disciplina. Certo, meu irmão? Então, irmão, aqui há muitas contendas quando a gente encontra um religioso. Seja ele evangélico, seja ele protestante, seja ele católico, seja ele de qualquer denominação. Há muitas contendas sobre questões e dúvidas. Olha, porquanto um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. Olha, o que é comer legumes, irmão? Aqui, comer legumes. Paulo estava falando de o caba comer cenoura, beterraba, chuchu. Não. Batatinha, macaxeira, não. Aqui Paulo está falando de doutrina, legume. O que é aqui, vamos dizer aqui, olha, porque um crê que de tudo pode comer. E o outro, que é fraco, quer dizer, o que é forte, ele come de tudo. Ele sabe distinguir tudo que é bom para ele. Também como sabe distinguir tudo que é errado, que ele não pode fazer. Esse come de tudo. Mas ele vai reter o que é bom. Já o fraco come legumes. Come legumes. Legumes aqui é fazer o batismo que Jesus já fez. É dar o dízimo. É comer pão para ter comunhão. É a chamada ceia. É beber o suco. É buscar Jesus no monte. É aceitar Jesus numa igreja e confessar Jesus. É a busca do Espírito Santo. É campanha. É voto. É sacrifício. Tudo isso aqui é legumes. É aquele crente imaturo que não estuda a palavra de Deus. Ele só conhece de Deus o que os pastores anunciaram a ele. Tudo isso que eu acabei de falar, os pastores pregam para ele, né?
ser batizado nas águas, né? Tudo isso os pastores pregam, isso é uma mentira, isso é uma idolatria, isso é uma feitiçaria, não está de acordo com a palavra de Deus, com o evangelho da graça. E aí os pastores pregam aos crentes e eles foram ensinados assim. Desde a era primitiva, vem desse jeito. E quando nós chegamos agora com a graça, eles não aceitam. Eles dizem que nós somos mentirosos, que nós somos falsos profetas, que nós estamos pregando uma outra doutrina, que nós apostatamos da fé, que nós não estamos em comunhão com eles, que nós não se sentamos para aprender com eles. Mas eu vou sentar para aprender mentira, irmão? Eu vou sentar aqui para aprender com cabeça, que é Jesus. Então ele está falando aqui de doutrina, que um come de tudo, é forte, e o outro come legume, é fraco, nada entende, nada sabe, né? Então Paulo aqui está falando disso aqui, o 3. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus recebe por seu. Olha, o que come, não despreze aquele que não come. Irmão, quem tem um conhecimento avantajado, não humilhe aquele que não tem. Vá com carinho. Vá mostrando a ele devagarzinho, com entendimento, com sabedoria, né? Não se exalte, porque se você achar que você é o dono da razão, se você se achar que você conhece tudo, que Deus revelou, manifestou tudo a você, aí já entra a soberba, aí Deus não opera. Aí já entra a arrogância, aí já entra a prepotência. E Deus não habita nisso aí. Você quer ver onde Deus habita? Romano aqui, capítulo 5. Vá lá. Deus habita ali. Vá lá ler Romano capítulo 5. Começa a ler do começo. Aí você vai ver como é que Deus age na sua vida. Aí Deus age. Por quê? Porque você está de acordo com a palavra, na humildade, na sinceridade, na verdade. É fácil? É não. Mas é preciso se controlar. É preciso ter o domínio próprio. É preciso ter a mansidão. É preciso ter o controle. Então, você vai mostrando devagarzinho. Se a pessoa for irredutiva, aí cessa-se ali, não tem contenda, não tem briga, não tem confusão. Haverá talvez uma outra oportunidade. Mas se começar a gerar uma contenda, é bom de parar. Tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência. Aí aqui, olha. O que come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come. Então, quando a gente vai explicar isso a um religioso, ele vem com uma enxurrada de versículos, fora de texto e de contexto. Mas olha aqui o que Jesus fez. É verdade, Jesus fez. Ele fez, não precisa eu fazer. O problema é esse, é que ele fez. Quando eu vou fazer, eu invalido o que ele fez. Tá certo, meus irmãos? Então, é preciso se estudar e compreender. Jesus foi o nosso Cordeiro Pascual. Ele sacrificou por nós. Se eu vou me sacrificar, ele sacrificou para quê? Para me santificar, para me justificar, para me dar direito a eu ir morar no céu, para eu ser um filho dele. Ele me batizou. Tudo isso ele fez de uma vez só e me purificou. Aí quando eu tento fazer essas coisas,
para me santificar, para me purificar, para eu ser perfeito. Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o que ele fez. Então, eu invalido o dele não voga e quem voga é o que eu vou fazer. Tá certo, meus amados? Então, precisa-se estudar a Bíblia e compreender. Irmão, e não podemos sair julgando qualquer pessoa. Não podemos sair julgando qualquer pessoa. A não ser que você julgue ela segundo a reta justiça de Deus. Está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 24. Né? Eu creio que é aí. Quer ver? Tá aqui. João, deixa eu só ver se é lá mesmo. João, Evangelho de João, capítulo 6, 7, tá aqui, capítulo 7. Vamos ver aqui. Capítulo 7, versículo 24. Olha. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Olha. Não julgue segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Olha, está em linha com a palavra? Pode julgar de acordo com a palavra. Mas não julgue a pessoa pela aparência, pelos trajes, pelo modo de ser, pelo modo de vestir, pela aparência física. Às vezes o cara tá pronto. Às vezes a gente encontra aquelas mulheres com a touca aqui na cabeça, uns montes de patuá, de coisa. Olha, não julgue pela aparência, mas julgue segundo a reta justiça de Deus. Julgue pelo que sai do interior. Não julgue pela aparência. Não julgue pelo exterior. Julgue pelo interior. Pela reta justiça de Deus. Mostrando na palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Tá certo, meus irmãos? Então tem que compreender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem muitas linguagens de figura, né? Tem uma passagem da Bíblia que tem uma linguagem de figura, lá em Apocalipse, que a mulher se vestia com o sol. Ó, irmão, isso cabe na cabeça de ninguém? Irmão, se aqui a distância da gente aqui com o sol é aquela distância, sei quantos milhões de quilômetros-luz, e a pele da gente aqui a gente já não suporta, imagina uma mulher que aquilo lá, o sol, não é nada mais e nada menos do que um buraco de fogo borbulhando lá. Os satélites aí mesmo mostram. Nada pode chegar perto que se desfaz com o calor que é tão intenso. Entendeu? E como seria a mulher se vestir do sol? Linguagem de figura, irmão. Sentido figurado. Não existe, não tem isso, né? Diz que o sol se curvou. Como seria o sol se curvar? Tem outra passagem lá em José, que o sol se curvou a José. O sol, irmão, era representado pelo pai dele. Foi o pai dele que se curvou a ele. A lua era a mãe. Está representado lá. Então a Bíblia tem muitas linguagens de figura. A gente tem que estudar e ler e saber, compreender o que é linguagem de figura. Olha outras linguagens de figura. O próprio Jesus falou umas parábolas por linguagem de figura. Ele estava falando que não se podia botar vinho novo em odres velho. Ele estava falando de vinho? Não, não era de vinho, não. Ele estava falando da doutrina. Ele disse que não se podia botar remendo novo em pano velho, porque estraga os dois. Um acaba estragando o outro. O que é novo, o velho não suporta. Entendeu, irmão? Ali estava se falando
de doutrina. Ali é uma parábola, é uma linguagem de figura. Entendeu? É um sentido figurado. Né, irmão? Se eu tivesse mais estudo aqui secular, eu entenderia, poderia explicar isso bem direitinho. Mas eu não tenho. Eu tenho quarta, quinta, sexta série aí, fiz aí até incompleto, nem sei direito, né, irmão? Então, não tem um estudo secular para eu explicar direitinho em que estado está a palavra, se está no sentido figurado, se é um pronome, se é um provérbio, se é um adjetivo, se é um substantivo, se está no passado o passado do presente, algumas coisas assim eu sei falar, né? Quando a palavra está no passado do presente, mas ela tem, às vezes tem um indicativo que está no pretérito, do presente, do futuro, né? Aí tudo isso eu não tenho esse estudo, eu não compreendo essas coisas, mas eu sei aqui respeitar a passagem aqui de tempo, de estação, de tempo, de escrita, de narração, de que tempo se narrava isso, de que tempo, para quem era, para quem não era, fazer a conjugação verbal, isso aí eu sei fazer, né? Então tem que se estudar a Bíblia aprendendo tudo isso, né? Aí, irmão, tá dizendo aqui que o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebe por seu. Ó, irmão, não é nem para um e nem para outro julgar o outro segundo os seus costumes. Por quê? Porque Deus recebe tanto um como o outro. É o que eu disse. Tem muitos eleitos de Deus, irmão, nesse sistema religioso, nesse sistema fraudulento, inocente, irmão, por falta de entendimento, por falta de estudar a Bíblia. Tem muitas pessoas lá inocentes, mas tem muito que conhece, que sabe, os seus líderes, que estuda, irmão. Eles têm entendimento, eles sabem que essas passagens, eles sabem fazer a conjugação verbal, eles estudou 8, 10, 12 anos, estudo para fazer mestrado, bacharelado, tudo isso, irmão, que eu não sei, eles sabem. Só que não é vantajoso para eles ensinar a verdade, né? Não é vantajoso. Por quê, irmão? Porque, olha, não traz nenhum benefício financeiro. Tá certo, meus irmãos? Aqui, o 4. Olha, quem és tu que julga o servo alheio? Olha, quem sou eu, quem é você, para julgar o servo alheio? Aquele que é de Deus, aquele que Deus escolheu. Olha, irmão, antes de nós conhecer a graça, nós estava onde? Nós estava no meio deles, irmão. E Deus não escolheu nós, irmão? Deus não tirou nós de lá? Da mesma forma, irmão, que Deus tirou você e que você passou muito tempo no sistema e que Deus iluminou os teus olhos, que Deus clareou teus olhos, a mesma resistência que tu teve, o outro vai ter também. Agora, você hoje tem um entendimento, tem os olhos iluminados, compreende e você se faz negligente muitas vezes. Você quer que o cara que está lá dentro do sistema tenha o mesmo entendimento que você tem hoje. Não vai ter, irmão. Você já, olha, você está no nível, olha, o cara está lá embaixo. Olha, o cara está lá no sistema, está aqui, olha. Você está aqui, olha. O seu nível, você está comendo, está lá em Hebreu, no capítulo 5, do versículo, eu acho que 10, 12, por aí em diante, vai falar de coisas difíceis. Paulo disse que tinha coisas difíceis de explicar e de se entender, porque eles foram tardios, irmão, tardios no se alimentar, no entendimento. Aí Paulo disse, eu vos criei com leite, não com alimento sólido. Irmão, você, hoje da graça, que tem um entendimento, você está comendo alimento sólido. O que está lá embaixo ainda vai começar no leitinho.
no leite. Então, ele não vai ter a compreensão que você vai ter. A mente dele está contaminada, irmão, com a mentira, com o erro. Em você, essas mentiras, esses erros, esse leite, não entra mais em você. Você não aceita, não entra mais em você. Por quê? Porque você está instruído pela palavra. Tá certo, meus irmãos? Então, ó irmão, não julgue o servo alheio. Sabe por quê, irmão? A gente tem que ter muito entendimento para a gente não julgar, sair julgando qualquer um. Sabe por quê? Olha, você já pensou aí que quando você condena alguém, você está condenando aquela pessoa, você está matando aquela pessoa, você já parou para pensar que quando você está julgando, você está tomando o lugar do juiz? Olha onde você está se sentando. Você está tomando o lugar do dono do trono para julgar. Então, irmão, tem que ter muito cuidado nessas coisas. Não pode sair condenando as pessoas. Você tem um entendimento, não condene ninguém, irmão. Você tem um entendimento lá em cima, não saia condenando as pessoas, não saia julgando as pessoas, né? Não teve um entendimento ali, não chegou em linha com você, pegue na mão do irmão, diga que ele é um eleito de Deus, diga que ele é um abençoado, diga que ele é um filho de Deus, e que Deus proteja ele, que Deus ilumine os olhos dele, e que um dia Deus venha trazer o entendimento a ele e saia na paz. Tá certo, meus irmãos? É assim que deve sair. Olha, quem és tu que julga o servo alheio para seu próprio senhor? Olha, julga o servo alheio para o seu próprio senhor. Olha, ele está em pé ou caiu, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ó, irmão, quem vai firmar ele é Deus. Quem vai manter ele de pé ou caído é Deus. Né? Se você for lá para Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 em diante, vai dizer que o menino, quando ele está debaixo do seu tutor, todo o tempo que ele está debaixo do seu tutor, ele é herdeiro de tudo. Ele é filho, ele é herdeiro. Mas ele não toma posse da sua herdade, da sua herança. Por quê? Porque ele está debaixo de tutor, ele é menino. Ele é menino. Ele está no leite. Mas é até o tempo determinado pelo pai. Quando o pai esclarece os olhos, quando o pai determina, é a hora dele sair, é a hora dele entender. É Deus que faz isso, irmão. Pode ler lá, Gálatas capítulo 4, do versículo 1 em diante. Valendo lá, vai dizer que ele é menino. Então, irmão, poderoso é Deus. Tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora de Deus, tudo é Deus que faz. Ó, irmão, quem convence as pessoas não é eu, não é você, é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem dá o entendimento, ele é quem nos ensina, ele é quem nos educa. Tem uma passagem também que Deus diz que jamais nós precisa alguém ensinar o outro. A gente traz uma orientação em linha com a palavra. O Espírito Santo que está aqui dentro, que está aí dentro de você, que está ouvindo essa mensagem, ele é quem vai testificar aqui se é verdade ou não. Pelas passagens que a gente mostramos. E Deus vai dando entendimento aqui dentro, o crescimento, a verdade. Porque Deus só opera se tiver verdade. Se tiver mentira, ele não opera. Se você acredita que para ter comunhão com Deus tem que comer um pão, ele não vai trazer entendimento a você. Mas se você ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 10,
do versículo, acho que é o versículo 15 em diante, diz que o cálice que Paulo abençoa é a comunhão dos irmãos, ali é a verdadeira ceia do Senhor. A verdadeira é aquela dali. Se você comer aquela dali, se você se alimentar daquela dali, aquela dali traz entendimento a você. Mas se você comer aquela lá de 1 de Coríntios, lá no 11 lá, do 23 em diante, aquela lá não vai trazer entendimento a você, vai trazer aprisionamento. Porque aquilo era uma simbologia que Paulo está narrando, aquilo que ele recebeu do Senhor lá no terceiro céu. Paulo não estava lá com Jesus, Paulo não recebeu nada lá, Paulo não estava com os 12. Paulo não estava lá comendo com os 12. Quem estava lá eram os 12. Se Paulo entrar lá, ele é o 13º. Então, ele recebeu do Senhor alguma coisa? Paulo comeu ceia com o Senhor? Não. Ele recebeu a revelação do Senhor lá no céu. Jesus narrou para ele o que aconteceu naquela noite com os 12. Então, é preciso estudar a Bíblia, é preciso se ler, é preciso se compreender. Lá, Paulo não está instituindo ceia. Paulo lá está narrando o que aconteceu na noite que Jesus foi traído com os 12, o que Jesus fez com os 12. Paulo nem conhecia Jesus na época. Paulo não conhecia. A Bíblia não relata que nessa época Paulo conhecia Jesus, porque depois que Jesus morre, quando ele vai perseguir os cristãos, é que ele tem um encontro com Jesus, já com o Jesus ressuscitado, né? Então, Paulo não estava lá. Se Paulo estivesse lá com Jesus, ele era o 13º. Então, Paulo não está instituindo lá. Ali, Paulo está narrando o que ouviu do Senhor lá no terceiro céu, quando ele foi arrebatado, quando ele recebia as manifestações, as revelações. Então tem que se estudar a Bíblia para entender, para você não julgar as pessoas erradas, não tomar o lugar de juiz. Irmão, a mensagem aqui foi grande, já está quase em 40 minutos. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, né? Aqui a narração do texto, né? E os irmãos podem ler mais um pouco para frente e compreender, porque a pregação já ficou grande, né? As pessoas não têm paciência de estudar, de analisar, de ver que o que está pregando se está em linha com a palavra. Então eu peço que os irmãos dê um joinha aí, se inscreva no canal, né? Dê um like, toque no sininho para todas que eu postar vocês receber aí e o YouTube encomendar a outras pessoas, né, irmão? Porque aqui é o evangelho em linha com a palavra, o evangelho em graça, pregando o evangelho em graça. Então, deixo aqui a paz e a comunhão e a consolação do Espírito Santo a cada um de vocês que vão receber essa mensagem, que ela está com você aí. Basta você acreditar, né? Então, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.